E aí, pessoal, vim dar mais um feedback para vocês em relação à faculdade de pedagogia. Gente, eu tenho vivido tantas experiências esse ano em relação à minha vida profissional que eu tenho ficado até sem palavras, porque parece que a minha visão está abrindo tanto para, sabe, novos ares, para novas formas de pensar, que eu tenho gostado muito, gente. E eu falei com vocês em um vídeo que eu comecei os estágios, né, gente? Ai, que legal! E realmente colocar em prática tudo que a gente aprende, sabe? Ao mesmo tempo que a gente vive alguns conflitos, porque a gente percebe que a teoria nem sempre faz sentido na prática, é um caminho, assim, é um momento muito importante e até decisivo pra gente tomar relacionados ao nosso futuro. Eu tô gaguejando pra caramba, ai Jesus, misericórdia. E aí eu falei com vocês, né, que eu havia começado o estágio esse ano. Eu fiz o estágio no EJA, Educação Infantil. Já fiz também Fundamental 2 e Médio. E agora eu vou voltar para Educação Infantil? Não, eu vou voltar para o Fundamental 1. E agora eu vou fazer Fundamental 1, só que eu estou fazendo estágio supervisionado, que são as disciplinas da faculdade, e eu também comecei o estágio que é por fora, sabe? Um estágio remunerado, que já tem outra perspectiva, você não fica... O estagiário em si não fica ali como alguém mais passivo. Ainda que no estágio supervisionado a gente faça algumas coisas, é algo que passa muito rápido, que as experiências são um pouquinho limitadas por conta do tempo, porque são 72 horas alguns estágios, alguns são 36, então passa bem rápido. E esse novo estágio, cada hora eu penso de uma forma, porque às vezes eu penso assim, ai gente, eu nasci para dar aula. E às vezes eu penso, ai não, eu prefiro a parte administrativa. Então eu ainda tenho algumas dúvidas. O que eu percebi principalmente é que eu levo mais jeito com a educação infantil, Fundamental 1. Fundamental 2 e médio é um pouquinho mais complexo, apesar de eu estar trabalhando com adolescentes há algum tempo, eu percebo que tem um pouco mais de complexidade. Claro que a pedagogia, ela engloba principalmente a parte inicial da educação. Então você vai perceber que na pedagogia, no curso mesmo, você aprende mais e pode lecionar até o 5º ano do Fundamental 1. Só que hoje em dia tem várias formas de você lecionar no Fundamental 2, no ensino médio, até com outra graduação ou em algumas disciplinas específicas. Além disso, tem também o novo período da pedagogia, que nos leva mais para a parte de gestão, que é a parte que eu também gosto muito. Eu gosto muito de administração. Alguns daqui já devem saber que eu fiz técnica de administração, então eu gosto bastante dessa parte administrativa também. Então, assim, até o Fundamental 1 é muito interessante porque talvez eu seja aquela pessoa que é bem lúdica, sabe? Que gosta daquelas frufruzadas que o Fundamental 1 tem, de colorir, de pintar, de se sujar. Fundamental 2 até tem, principalmente nesse estágio que eu estou fazendo, eu percebo muito isso, que tem muita parte assim também que é lúdica, só que é voltado um pouquinho mais, talvez eu não sei explicar. Os professores do Fundamental 2, eles não têm tanta base em pedagogia, então eles são voltados mais para, sabe, não quero dizer dessa forma para não parecer muito dura, mas parece que eles estão ali mais para passar informação, talvez, ou ensinar, mas não naquele sentido que a gente aprende da pedagogia, de fazer o aluno ter autonomia, fazer ele se desenvolver. Eu sinto que falta isso, não vou generalizar, mas alguns professores do Fundamental 2 eu percebi esse modo de pensar. Talvez eles sejam professores há mais tempo, talvez não tenham se atualizado, sabe, em questão do mundo que a gente tem vivido, sabe? Tem muita coisa que eu gosto até do modo antigo de pensar, sabe? Alguns detalhes. Igual tem professores que são completamente éticos, e isso não tem a ver só com o modo antigo de pensar, mas eu percebo isso mais nas gerações anteriores. Então eles chegam no horário certo, né? São pontuais, eles se esforçam para passar a matéria. Então tem alguns detalhezinhos que eu percebo que os professores atuais não é que eles não façam, mas eles não colocam muito como prioridade, sabe? Chegar no horário certo, pensar um pouquinho mais no aluno. E isso, gente, pra mim tem sido um confronto, e por isso que eu falei dos conflitos, porque a gente percebe que a realidade é bem diferente da teoria, sabe? E esse estágio que eu estou fazendo, que
é fora da faculdade, né, que tem a ver com a faculdade, porque é um estágio em pedagogia, mas já é um estágio que eu estou ali como contratada, né, para trabalhar. Eu percebo que a escola em si tem muita estrutura, não vou entrar nesse quesito, né, para não expor nada e nem ninguém. Tem muita estrutura, é uma escola particular. Então, eu fico pensando assim, imagina as escolas públicas, porque infelizmente, né, a gente sabe que tem muita diferença. Eu ainda não tive a oportunidade de estagiar em uma escola pública. O EJA sim, só que foram com adultos, né? Ainda que tem a ver com a pedagogia em si, foram com adultos. E eu sei, já entendi, que eu sou mais voltada para dar aula para crianças, para trabalhar com crianças. Então eu gostei muito do EJA também, não tenho nada a reclamar, aprendi bastante com as pessoas, com os alunos, sabe? São experiências de vida diferentes. E eu até entrei também em outro conflito por conta disso, porque na teoria do EJA a gente percebe que a gente tem que ensinar, a gente tem que oferecer oportunidade para o aluno que não teve oportunidade no seu tempo, mas a gente tem que buscar não infantilizar esse aluno, porque ele já é mais velho, ele não é criança. Então, para eu ensinar, por exemplo, um aluno a ler e a escrever, eu tenho que buscar meios que fazem mais parte da realidade dele, que condizem, sabe, com tudo que ele vive. Só que tem alguns detalhes que eu acho que, às vezes, talvez ele precise viver uma parte que ele não viveu da infância, porque o que eu mais percebi no EJA é que os alunos são alunos que vieram de situações sofridas, que não puderam estudar, que muitas vezes tiveram que trabalhar ao invés de estudar, que tiveram que cuidar dos filhos. Então eu percebo que eles não tiveram essa oportunidade de ser criança. E aí entra o conflito por conta disso, porque a gente não pode infantilizar, mas ao mesmo tempo a gente quer que eles vivam momentos que foram fundamentais, que são fundamentais na vida de qualquer um, sabe? A parte de socialização que muitas vezes eles não tiveram de todos os dias, estar ali presente, ter amigos fixos. E eu questionei algumas coisas em relação a essa disciplina por conta disso. Até a parte de colorir mesmo, até a parte de bichinhos. E a gente percebe que algumas atitudes deles, sabe, nos faz querer trazer coisas mais lúdicas, mais coloridas e não só coisas de adulto. Eu, pelo menos, percebi isso. São pessoas que são muito sofridas, essa é a realidade. Que talvez estar ali na escola não seja só para aprender, mas para também ter uma aliviada de vida. E foi isso, gente. Eu ouvi muitas histórias deles, muitos conselhos, tanto dos alunos quanto dos professores também. Eu amei a professora que eu tive no EJA, então foi muito interessante tudo que eu vivi. Mas voltando aqui, né, eu acho que, assim, o meu pezinho vai mais pra educação infantil, com os piquititinhos, com até uns pouquinhos mais velhos. Só que isso aí eu também entro em confronto. Essa é uma palavra que esse vídeo aqui vai destacar. Porque quando eu comecei no Fundamental 2 e Fundamental Médio, no início eu achei assim, não nasci pra isso, não nasci pra dar aula, não nasci pra ficar em sala de aula todos os dias. Só que depois de um tempo a gente vai acostumando, a gente vai aprendendo a lidar, porque é bem diferente o público, sabe? São ali pré-adolescentes, adolescentes, que já são mais fechados, já têm uma opinião própria, que às vezes batem de frente com a gente. Só que quando a gente vai aprendendo a lidar, a gente vê a importância também de trabalhar a pedagogia com esses públicos, né? Com o Fundamental 2, com o ensino médio. E isso que eu disse, né, que às vezes entra um pouquinho em confronto, porque o professor do Fundamental 2 e do médio, geralmente é aquele professor que fez uma faculdade para uma matéria específica, para uma disciplina específica, para geografia, para português, para matemática, e não para o ato de ensinar em si. Ainda que alguns professores tenham uma base muito forte nisso, porque eu sei que tem faculdades que colocam, mesmo sendo faculdade de geografia, de português, de matemática, elas colocam essa arte, né, que é a pedagogia, como algo fundamental. Mas eu tenho até contato com algumas pessoas que disseram, não, a gente não aprendeu quase nada de pedagogia, uma matéria ou outra, uma disciplina ou outra que a gente faz só para passar. Isso eu acho diferente e eu acho que seria muito relevante se eles levassem a sério. Como eu disse, não são todos, mas alguns professores eu percebi que às vezes estão ali e estão cansados, não querem dar aula, porque lidar, gente, com adolescente, pré-adolescente, eu acho que são os públicos mais difíceis de lidar,
sabe? Porque eles estão em uma transição, eles já não são mais crianças, mas também não são adultos. Aí, ora ele pode fazer uma coisa, e ora ele não pode fazer porque ele ainda é novo, e ora ele tem que agir de uma forma porque ele já é grande, e ora ele não pode fazer porque ele ainda é pequeno, ainda é novo. Então isso deve complicar muito, deve confundir muito a mente deles. Eu entendo isso, porque eu também já fui adolescente, né? E assim, eu acho que seria fundamental se o professor tivesse essa base pedagógica, nem só pedagógica não, mas eu acho que é empatia. Então a gente passa em todos os lugares por situações que a gente gostaria de não ter passado. De às vezes o professor fala, eu não gosto desse aluno. E a gente percebe que isso não é muito ético, sabe? E eu, principalmente, eu sou muito sensível, eu não gosto dessa forma de agir das pessoas. E às vezes eu acabo confrontando, e aí dá problema pra pessoa aqui. Mas é isso, gente. Mais um bate-papo aqui em relação à pedagogia. Sério, é algo que eu tenho amado muito. Que a pedagogia, ela não traz só conhecimento pra gente aprender. Parece que ela vai mudando a nossa forma de ver o mundo. E isso é muito interessante. E como eu disse, o estágio tem aberto muito a minha mente. Eu tenho conhecido pessoas maravilhosas que eu nunca imaginei conhecer. Eu sei que tem a mão de Deus nisso também, gente. Então é isso, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, se quiserem opinar alguma coisa aqui, se vocês vivem isso também, digam aqui o que vocês têm achado da pedagogia, o que vocês têm achado da sala de aula, se foi muito diferente da teoria, ou se vocês acharam até parecido, já imaginavam o que iam passar. E eu espero que vocês também busquem se encontrar em todas as áreas da vida, não só a profissional, mas a emocional, a espiritual, e que o Senhor te ajude nisso, tá bom? Beijos, tchau, tchau!